Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Ela bebia com umas amigas perto de casa, em uma badalada lanchonete, quando escutou uma freada muito forte de carro, um grito e pedidos de socorro. Quando elas correram para olhar, era o irmão da Megan, que estava caído e com uma enorme ferida na cabeça. Megan se desesperou e suas amigas ligaram para a ambulância. O motorista estava visivelmente bêbado e, transtornado, ele entrou no carro e fugiu para longe. Enquanto esperavam um resgate, o seu irmão deu um último suspiro e sussurrou a palavra vingança antes de morrer em seus braços. Megan, que era uma jovem talentosa escritora, aspirante a best-seller, começa a experimentar episódios de psicose logo após a morte trágica do seu irmão mais novo. Um certo dia, ela despertou depois de ter pesadelos terríveis, aonde ela é assombrada por visões dele clamando por vingança. Seu irmão aparecia ao lado de uma poderosa entidade e ordenava que ela se vingasse. Desesperada, ela busca ajuda com uma psicóloga, mas passado vários dias as visões persistem. Conforme a tênue linha entre a realidade e ilusão se desfaz, ela é consumida pelo medo. Cada vez mais assustada, ela dá voz ao irmão e começa a investigar a sua família, que nada tem a ver com o atropelamento. Ela acaba desvairada, achando que seus pais eram os verdadeiros culpados. Confrontando os fantasmas do passado, ela mergulha no abismo da loucura. A fazem acreditar que o horror reside dentro dela, até enlouquecer de vez e tentar esfaquear o seu pai. Agora, ela está sendo tratada em uma clínica, e a sua vez de morrer parece bem próxima, no seu imaginário. Seguindo um antigo mapa ancestral que havia sido descoberto décadas antes em um outro deserto, os arqueólogos agora sabiam que estavam bem perto de uma grande descoberta. E nos confins de um deserto árido e muito quente, foi encontrado um grupo de caveiras, exatamente no local onde o mapa mostrava. Os arqueólogos estavam pasmos com a descoberta. Embora ninguém a princípio descobriu a sua origem, as caveiras foram levadas para o país dos arqueólogos para serem estudadas com toda a tecnologia disponível dos dias de hoje. Depois de todas as análises iniciais não apontarem uma data exata da idade delas, o que se descobriu é que elas podem ter uma origem muito anterior dos registros dos humanos na Terra. Como isso seria possível? Sem muitas respostas e o público ansiando muito para vê-las, as caveiras foram exibidas em um importante museu. Em uma noite, as caveiras ganharam vida, cada uma contendo a alma de um antigo guerreiro sedento por vingança. Elas se libertaram de suas vitrines, assombrando os corredores sombrios do museu. Os seguranças do museu, despreparados para o erro que os esperava, tornaram-se presas fáceis para as entidades ancestrais, que, achando que os guardas eram inimigos, facilmente acabaram com suas vidas. Agora, os visitantes que ousaram desafiar o domínio das caveiras devem lutar por suas vidas em meio a uma noite de terror e morte. Enquanto as portas do museu se abaixaram, o mundo
não estava preparado para esse desfecho. Em uma pacata cidade rural, boatos circulavam sobre o criador de abóboras. Um eremita que cultivava estranhas abóboras nas sombras da floresta. Dizia-se que suas abóboras tinham poderes sombrios, capazes de realizar desejos obscuros. 3 adolescentes bêbados discutiam sobre o estranho homem, até que um deles jogou um copo de cerveja no chão e fez um desafio deles irem até a fazenda e investigar o que estava acontecendo. Nenhum dos amigos se opôs a essa ideia. Curiosos, esse grupo de jovens decidiu invadir a propriedade do eremita. Entre as vinhas retorcidas encontraram abóboras que brilhavam à luz da lua. Um deles, ainda bêbado, foi rapidamente seduzido pela promessa de poder. Tocou uma das abóboras e fez um pedido sombrio. Conforme o ar foi mudando, o medo foi tomando conta dos adolescentes. Um deles até questionou o amigo. "Por que tu foi tocar naquela abóbora e fazer um pedido, seu idiota? Agora todos nós estamos em apuros." O criador de abóboras emergiu das sombras, revelando-se como uma entidade sinistra que usava suas plantações para alimentar sua sede por almas perdidas. Agora, os jovens pagariam caro. O que antes era um desejo por mais poder, agora era um mar de maldições que invadiriam a vida de cada um daqueles jovens e seus familiares. Antes da aparição fantasma, eles correram muito para fugir dos perigos. Mas o que eles não sabem é que o mal nunca descansa e consegue alcançar todos os cantos do planeta. Um fenômeno estava ocorrendo naquela metrópole. Pessoas agora estavam olhando para o alto, por curiosidade e como uma forma de proteção. Nunca se saberia de onde o perigo poderia vir. Era até perigoso andar pelas ruas. Várias pessoas estavam despencando dos prédios, achando suas cabeças em vários pedaços. Uma morte horrível de se assistir. Mas o que poderia ser conhecido como um grande ato de desespero se descobriu mais tarde que eram assassinatos. Um grupo de pessoas que se autodenominou de Os Moralistas estavam exterminando o que existia de pior no ser humano. Os corpos que despencavam eram pessoas que não poderiam viver mais em sociedade. Eram de pessoas que a justiça deixou escapar por baixo dos seus braços, devolvendo para o convívio popular alguém que não poderia estar ali. Os moralistas estavam apenas devolvendo ao inferno o que nunca deveria ter saído de lá, apenas mandando de volta ao seu Criador. Um debate que dividiu a nação agora era sobre o seu propósito. Eles não eram juízes para decidir isso, mas ninguém ousava investigar os moralistas. Sempre que alguém tentava, um membro da família morria e tinha os seus crimes expostos. É sabido que eles tinham uma enorme rede de influência naquela cidade. Não se sabia o tamanho. O que importa é que certamente muitas pessoas poderosas estavam envolvidas. A justiça, com os olhos vendados, ignorava que aquilo era uma grande afronta. Bento se lembra da primeira vez em que teve paralisia do sono. O desespero havia sido muito grande. Assim que ele conseguiu finalmente se libertar, foi contar para os seus pais, que também não entendiam do assunto. A paralisia ocorreu em outras noites, até que os pais do jovem o levaram em um médico, que explicou os problemas.
dizendo que era uma coisa ruim, mas era até normal. O jovem teria que aprender a conviver com aquilo. Anos mais tarde, e já acostumado, todas as manhãs Bento acordava e enfrentava a dolorosa paralisia do sono. Ele já conhecia todos os demônios que apareciam. Quais as frases que eles sussurravam para ele? Eram sempre coisas macabras e medonhas. Os demônios ardilosos colocavam imagens que causavam pânico. Mas Bento nem ligava mais. No começo, ele ficava com medo. Agora, já estava acostumado. Quando a paralisia passava, ele levantava, escovava os dentes e fazia o seu café da manhã. Uma vida normal como a de qualquer outra pessoa. Naquela tarde, ele viu o cartaz de que um homem dizia que poderia acabar com a paralisia do sono. Ele decidiu então fazer uma visita. Na casa do homem, que lhe cobrou todas as suas economias, um ritual estranho havia sido feito. O homem então disse que Bento agora estaria livre dos demônios para sempre. Que assim que ele abrisse os olhos, não sofreria mais com a paralisia do sono. Bento não acreditava muito nisso, mas não custava nada tentar. Quando Bento dormiu, aquela noite seria diferente. Um demônio muito bem vestido apareceu. Esse, Bento não conhecia. O demônio com fala mansa não ameaçou o jovem. Apenas o retirou da cama, o levantando a 2 metros de altura, e o jogou, para o seu desespero, da janela do 20º andar do prédio em que Bento morava. Não queria estar ali, mas fora convencido que aquilo era a melhor coisa que ele poderia fazer. Estava deitado no divã. A psiquiatra tentava ajudar o pobre Tadeu, que havia sofrido alguns dias antes um grande choque. Tadeu então começou a contar, medindo as palavras. Estava com medo de falar demais. Eu queria me sentir descolado. Era sempre isolado na escola e na rua. Daí eu conheci esses jovens maneiros. Achava eles fantásticos. Estavam sempre com roupas escuras e adorando rock. Me convidaram para ir de noite no cemitério. Rolaria umas paradas legais. Em casa, eu tinha algumas horas para ouvir as músicas que eles gostavam. Não queria ficar para trás. Queria apenas parecer um pouco mais entendido e divertido do que eu era. Vesti o meu jeans mais velho. Usei uma faca de cozinha para fazer uns rasgos. Se minha mãe visse aquilo, eu certamente estaria encrencado. E aproveitei e saí de casa. Chegando lá, eles dançavam em cima de um pentagrama no chão. Muita bebida e drogas, e eu também fui levado por esse clima de festa. Quando percebi, foquei a minha visão em um ser gigantesco, parecendo uma formiga barriguda gigante, que saiu de trás das árvores e com suas mãos em forma de foice, decepou a cabeça dos meus amigos, assim, sem mais nem menos. Só tive tempo de correr desesperado e cair desmaiado na rua. Não me lembro de mais nada daquela noite. A psiquiatra balançava a cabeça, tentando entender de onde Tadeu tirava tanta imaginação.